Olá, pessoal. Mais uma aula aqui, Direito Processual Civil, certo? Vocês acompanham a nossa aula, explica isso direitocomcursos.com. Lá você tem acesso aos PDFs para baixar, para imprimir, para compor aí o seu material. O PDF é muito legal, pessoal, porque com ele você pode fazer anotações, você tem vocabulário, explicações mais detalhadas. Combinados? O valor é super acessível. Processo civil e civil, apenas R$ 69,90. Você tem acesso às videoaulas, sem interrupções, sem propaganda, sem comerciais e ainda com o PDF. E vocês ajudam a gente também, tá certo? Não é inscrito no canal aqui do YouTube? Se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Também deixar o seu joinha, o seu like e o seu comentário. Combinados? Vamos lá, hein? Do cumprimento da sentença que reconheça exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Pessoal, às vezes uma sentença não está condenando uma pessoa a pagar um determinado valor ou quantia. Está apenas obrigando a fazer alguma coisa. Por exemplo, uma sentença pode obrigar uma parte a transferir um veículo para seu nome ou cortar uma árvore que está derrubando coisas, enfim, galhos, folhas no terreno do vizinho, de não fazer uma obrigação de não fazer determinada coisa, como por exemplo, de não negativar o nome de uma determinada pessoa ou de entregar alguma coisa, ou seja, ela está na posse de um determinado bem e o cumprimento da sentença é entregar aquele bem. Seção 1, que fala do cumprimento da sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Bom, pessoal, o artigo 536, é o primeiro aqui, diz assim: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer, já expliquei o que é, né? O juiz poderá, de ofício, ou seja, sem que ninguém peça para ele, ou pedindo, né? A parte se manifesta e pede, ou requerimento, ou seja, o juiz poderá, para a efetivação, ou seja, para o cumprimento da tutela específica, ou seja, o cumprimento daquilo que se quer, né? Ou a obtenção de uma tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, aquilo que se determinou ou aquilo que tenha o mesmo resultado e que seja equivalente àquela decisão. Determinar, assim, medidas, o juiz pode determinar medidas necessárias à satisfação do exequente, que é o credor, tá certo? Então, o juiz determina essas medidas, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, agora vem aqui as medidas, entre outras medidas, a imposição de multa. Então o juiz pode determinar uma multa para que se faça aquilo. Por exemplo, o poder público, a prefeitura, tem que fornecer essas informações sob pena de multa de R$ 500 por dia. A empresa tem que se abster de negativar o nome sob pena de R$ 100 por dia, limitado a 30 dias. Pode determinar, então, a multa, a busca e a apreensão, ou a remoção tanto de pessoas quanto de coisas, o desfazimento de obra, ou seja, demolir a obra, e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial, ou seja, da polícia, não é? Ok? Acho que está bem claro aqui. Não acho que traga grande dificuldade. Você só tem que ler e reler, né? Olha só, pode multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, prejudicial, né? E, caso necessário, uso da força. Várias vezes o juiz determina busca e apreensão e, se for necessário, o uso da força policial. Assim também em outros mandados de emissão na posse, remoção de coisas e de pessoas, tá? Mandado de busca e apreensão. É claro que esse assunto tem tudo a ver com o oficial de justiça, né, pessoal?
O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça. Pessoal, essa é a determinação, que a diligência seja cumprida por 2 oficiais de justiça para garantir uma efetividade da medida e segurança aos oficiais de justiça. Não é o que acontece na prática, não, mas é isso que a lei determina, ok? E olha só, o juiz ainda pode determinar uma ordem de arrombamento. Por quê? Às vezes o executado fecha as portas, né, para não permitir a entrada. Ordem de arrombamento. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé. O executado é o devedor, né? Quando injustificadamente descumprir a ordem judicial sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Veja, o executado ele pode ser multado por litigância de má-fé, por desonestidade no processual, quando ele descumpre uma ordem e ainda estar cometendo um crime de desobediência à ordem judicial. O parágrafo 4º, pessoal, diz que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer e não fazer, aplica-se o artigo 525. Você que acompanha pela plataforma e explica isso direito com cursos, você tem transcrito aí nos comentários abaixo todo o artigo 525 do CPC, tá? Parágrafo 5º. O disposto neste artigo, aplica-se no que couber ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. Bem, a natureza obrigacional é aquela que a sentença confirma um dispositivo do contrato que obriga uma parte a fazer uma coisa. Agora, quando uma sentença obrigação de fazer alguma coisa, mas que não fazia parte de um contrato especificando aquela obrigação, então é chamado de obrigação de fazer ou de não fazer, de natureza não obrigacional. A obrigacional é quando a sentença confirma um contrato que diz que aquela obrigação tem que ser feita, e não obrigacional quando a sentença obriga a fazer ou deixar de fazer, mas que não fazia parte de um contrato. Certo, então, pessoal? Vocês têm acesso aos PDFs e os comentários acerca deste artigo, né? E também do próximo a seguir, porque nós vamos falar agora do cumprimento de sentença, na seção 2, que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Veja, aqui não é uma obrigação de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa, e sim de se entregar a alguma coisa. O artigo 538 diz que, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, porque se for uma obrigação de entregar alguma coisa, o juiz vai dar um prazo. Será então expedido na fase de execução da sentença, né, um mandado de busca e apreensão ou emissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de bem imóvel é busca e apreensão, bem imóvel é emissão na posse. Tá certo? Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada, benfeitorias no imóvel, alegada na fase de conhecimento. Aqui está falando da fase de execução, né? Ele está dizendo que a existência de benfeitorias tem que ser alegada na fase de conhecimento, quando a parte contesta a ação, de forma que seja discriminada, ou seja, constar todas as benfeitorias e com atribuição, sempre que possível, justificadamente, do respectivo valor dessas melhorias. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Então, o direito de retenção, ou seja, de valores ou de coisas, né,
por conta de benfeitorias sendo realizadas, tem que ser alegado lá na contestação na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer e de não fazer, que nós vimos acima.